pessoal, começamos mais um programa Conexões PE, Conexões Pernambuco, trazendo um novo programa aqui para o nosso canal. Lembrando a você que participando aqui com a gente, que já nos acompanha aqui há um bom tempo, compartilhe, salve, indique para as pessoas, converse com as pessoas falando sobre esse programa que fala sobre Pernambuco, muitos assuntos interessantes para nosso estado, muitos assuntos interessantes para o nosso país. Para o mundo, a gente está na rede mundial. Então, para o mundo. Estou aqui com o Eduardo. Eduardo, apresenta hoje o nosso convidado aqui. Olá, pessoal. O tema hoje é reforma tributária. Estamos aqui com o Dr. Rafael Tiburtino. Dr. Rafael, formado pela Universidade Federal de Pernambuco, tem pós-graduação no Direito Tributário pelo IBET, que é o Instituto Brasileiro de Estudos Tributários. Tá? É mestre em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, tá? E advogado, membro da ADC Advogados, que trabalha junto aí, o braço direito do Dr. José Henrique Vanderlei, uma sumidade, uma pessoa muito querida no mundo jurídico. Dr. Rafael também é julgador titular do Conselho Administrativo Fiscal da Prefeitura do Recife, com 2 mandatos já, né? Ainda isso, continua, fui julgador, na verdade. Fui jogador. Tá, isso, meu último mandato agora. Se encerrou em março. Em março. Ok. Então, muito obrigado pela participação. Poucas palavras aqui para a gente iniciar. Eduardo, Beto, primeiro agradecer o convite para participar. Já atuo aí há 10 anos nessa área tributária. E tenho certeza que vai ser um desafio para todo mundo, né? É um sistema absolutamente novo do que a gente tem hoje. E só antecipar dizer que eu estou muito entusiasmado para conversar sobre esse tema que é tão importante e, ao mesmo tempo, tão atual, eu acredito que para toda a sociedade brasileira. E que é uma necessidade, né, doutor Rafael? Essa questão histórica, né, de ter uma reforma tributária no Brasil. Como é que o senhor avalia isso? É isso, Beto. Eu costumo dizer que a reforma tributária não foi propriamente uma decisão política, mas uma necessidade mesmo, tanto do ponto de vista social como econômico. A gente podia passar o dia todo conversando aqui sobre os motivos que levaram ao sistema tributário da gente ser o que ele é hoje, né? Motivos tanto de ordem estrutural, a própria forma como o sistema tributário foi desenhado, porque é um sistema antigo, data da década de 60, o nosso Código Tributário Nacional é da década de 60, como também conjunturais, a questão de guerra fiscal, de como os estados passaram a brigar entre si como uma forma de tentar atrair investimento, mas o fato é que hoje a gente tem um sistema tributário que é extremamente injusto, certo? É um sistema tributário que tributa menos as pessoas mais favorecidas e mais a classe média e a classe baixa. É um sistema tributário que é pouco transparente, são tantos regimes jurídicos convivendo ao mesmo tempo que é praticamente impossível, por exemplo, você conseguir mensurar, quantificar quanto você paga de imposto quando você compra um bem, quando você contrata um serviço. E, sobretudo, é um sistema ineficiente para o fisco e para o empresário. Então, é um sistema que trava a economia. Eu arrisco dizer que talvez uma das poucas unanimidades que a gente tem hoje no Brasil é de que a gente tem um sistema tributário ruim, né? Então, a reforma tributária poderia ter vindo antes, porém, antes tarde do que nunca, né? Rafael trouxe aqui, né, doutor Rafael, um panorama atual. Bota aí a radiografia da situação, só para clarificar melhor, impostos federais, estaduais, municipais, né, para que o nosso telespectador consiga enxergar melhor. E depois nós vamos desenvolver as perguntas. Vamos colocar aí, Matuza, primeiro os impostos aí para que o nosso público possa observar. Primeiro os impostos federais, não é isso? Não precisa, a gente não ser prolixo, só para o doutor Rafael colocar, né, o que é que se tem aí? Isso, hoje, isso é um resumo, na verdade, né? Parecem muitos tributos, né? Eu digo tributos porque tributo é gênero, né? E aí temos como espécies impostos, contribuições sociais, taxas, contribuições de melhorias, empréstimos compulsórios. Mas isso aqui é um breve resumo, por assim dizer, do que a gente tem hoje, né? De impostos federais, IPI, imposto de importação, imposto de exportação, imposto de renda da pessoa física, da pessoa jurídica, o IOF, né? Que é o Imposto sobre Operações Financeiras, o ITR e outros, né? Contribuições sociais. Temos também diversas contribuições. O FGTS está ali, mas não é
propriamente uma contribuição do ponto de vista formal jurídico, porque esse dinheiro ele não vai para o Estado, ele vai para o trabalhador. E as taxas, né? Que se a gente fosse citar as taxas, eu acho que a gente ia passar ano todo e ia não conseguir exaurir. Não cabia na tela. Tem os impostos estaduais também, para a gente dar uma olhadinha. Isso, os impostos estaduais que são de menor número, mas eu diria que de muito maior complexidade. O ICMS hoje é praticamente um monstro, se você for pensar, e a gente sequer pode falar de um ICMS. Na verdade, são 27 ICMS distintos, porque 27? cada estado tem regulamento de ICMS que muda drasticamente de um estado para outro. Então, a gente não está falando só do quanto se paga de ICMS, mas como se apura, quem são os contribuintes, enfim, basicamente isso. E o PVA, né, que é Imposto sobre Propriedade de Veículo, Automotor, e o ITCMD, ou ICD, como alguns chamam, que é o Imposto de Transmissão Causa-Mortes e de Doação. Tá. E tem os impostos municipais. Isso, que são o Imposto sobre Serviços, né, o IPTU e o ITBI, que é o imposto que você paga quando você compra e vende um imóvel, falando grosseiramente. E tantas outras taxas, né, Exato. Eduardo? Isso. Então, coloca aí o resumo da reforma tributária só para clarificar também. Isso, exato. Eu acredito que a gente vai aprofundar um pouco mais essa questão no decorrer da nossa conversa, mas a ideia, primeiro, é uma reforma tributária parcial, tá? É uma reforma tributária a que a gente tem hoje exclusivamente sobre a tributação do consumo. Ainda haverá uma reforma tributária sobre patrimônio e renda, tá? Então, essa reforma tributária sobre produção e consumo, a ideia é que se crie um IVA dual, tá? Que será formado por 2 tributos, né? Esse IVA, o IBS, que vai substituir o ICMS e o ISS, ICMS estadual e ISS municipal, e uma contribuição à CBS, que vai substituir os tributos federais que incidem hoje sobre a produção. E aí, o IPI tem uma situação peculiar, porque o IPI não vai ser propriamente extinto. O que a gente vai ter, falando aqui bem resumidamente, as alíquotas vão ser zeradas para a maioria esmagadora dos produtos industrializados, salvo para os produtos que são da Zona Franca de Manaus, que foi uma forma que o governo encontrou de manter o benefício da Zona Franca de Manaus. E também a criação de um imposto seletivo, que tem sido aí apelidado de imposto do pecado, que tem a função não propriamente de arrecadar, mas de desincentivar certas condutas que são tidas como perniciosas ou enfim, agressivas, maléficas para a saúde e para o meio ambiente. Eduardo, tem mais um? Tem, mas só mais uma. O que é que não deve mudar, assim, a princípio, né? Isso, como eu falei, a reforma tributária ela foi pensada de uma forma mais ampla, mas o governo federal ele entendeu que não seria possível passar a reforma de uma vez só. Então, ele segregou essa reforma em 2. Uma reforma sobre o consumo, que é essa que já foi aprovada e, em certa medida, regulamentada, e uma reforma sobre patrimônio e renda que não passou ainda no Congresso. Então, todos os tributos que incidem sobre patrimônio e renda, eles não mudam com essa reforma de hoje. Então, imposto de renda, IOF, ITR, IPVA, enfim, todos os tributos que incidem direto ou indiretamente sobre patrimônio e renda que não deve são... mudar é a faixa, né? Aquela história do... veja, mas a questão da faixa do imposto de renda, que foi recém-aprovado, né? Do imposto de renda da pessoa física, a faixa de isenção aumentou-se para 5 mil, ela não está dentro dessa reforma tributária. Ela faz parte justamente dessa segunda fase, que é a reforma tributária sobre patrimônio e renda. Tá, então vamos entrar na questão da estrutura da reforma. O senhor falou da questão do IVA, né? Que une o IBS e o CBS. Ela vai realmente simplificar ou ela vai criar novos desafios para o empresário? Veja, eu sou um grande entusiasta da reforma tributária, tá? Eu acredito que pior do que está, não fica. Nós temos hoje uma miríade, uma série de legislações nos mais diversos níveis, legislações federais, estaduais, municipais. Muitas vezes essas legislações são conflitantes entre si, né? A ponto de nem o empresário e muitas vezes nem o fisco saber
qual é a legislação aplicável naquele caso. Por exemplo, como Eduardo colocou, eu tive a oportunidade de atuar durante 4 anos na Prefeitura do Recife como julgador tributário. Então, eu respondia consultas que eram feitas pelos contribuintes e julgava defesas que os contribuintes apresentavam em face de cobranças de impostos municipais, tá? E não foram poucas as vezes que eu vi os próprios auditores do município do Recife não conseguirem chegar em um consenso a respeito de determinada norma, de determinada regra de tributação. E eu não digo isso como uma forma de crítica aos auditores ou demérito. Pelo contrário, todos os auditores que eu conheci eram profissionais extremamente competentes, extremamente dedicados, mas porque o sistema da gente é ruim mesmo, é um sistema confuso. Então, eu tenho certeza de que o IVA, ou muita confiança, de que o IVA dual, né, vai vir para simplificar e muito a vida do empresário. Hoje a gente tem, falando grosseiramente, 5 tributos que incidem sobre o consumo, a produção e o consumo, que tem uma série de interseções. Então, por exemplo, o industrial, ele paga o ICMS, mas também paga o IPI, mas também paga o PIS e também paga a COFINS. E esses 5 tributos, eles vão ser transformados no IVA. Você pode me dizer, Rafael, mas não é propriamente o IVA, são 2 tributos, o CBS e a IBS. De fato, são 2 tributos, mas que têm idêntico regime jurídico, ou pelo menos para o empresário, o regime de apuração é o mesmo. Não há a possibilidade, por exemplo, ou pelo menos da forma como a reforma tributária está colocada hoje, ela ainda depende de regulamentação, mas não há a possibilidade de uma mesma operação de bem ou de prestação de serviço, venda de bem ou prestação de serviço, ela ser tributada pelo IBS e não ser tributada pela CBS e vice-versa, tá? O que muda na prática, veja, a relação, por exemplo, com o sistema de créditos tributários, né, e essa questão do acumulado, né, que sempre se teve o pressuposto que alguns impostos, eles são repetidos na cadeia, não é? Então, alguns, inclusive, questionamentos jurídicos, né, de empresas que ganharam, né, juridicamente falando, essa situação. Quer dizer, como é que muda essa questão do crédito tributário e isso, né, esse pressuposto de que existem impostos que na cadeia ficam repetitivos? Veja bem, Eduardo, eu diria que a reforma tributária ela vem para enfrentar, por assim dizer, 3 grandes problemas que o nosso sistema tem hoje. O primeiro, a gente já conversou um pouco aqui, que é a questão da complexidade, né? E talvez seja o problema mais perceptível para o empresário no dia a dia. A gente tem tantos tributos e tantos regimes jurídicos diferentes, né, que isso, em certa medida, inibe o investimento, inibe o empreendedor de querer colocar o dinheiro dele na economia. Um segundo problema é a questão de como hoje o sistema tributário ele interfere nas decisões econômicas, tá? Dou um exemplo. A JIP, aqui em Pernambuco. É um fato que a JIP só veio para Pernambuco porque o governo do estado ele prometeu e concedeu um benefício fiscal de 95% em relação ao ICMS. Então, hoje, a JIP paga 5% de ICMS, falando de uma forma resumida, e ainda assim, esse imposto é diferido, ou seja, ela paga depois, em determinadas ocasiões, em determinados contextos. A reforma tributária ela vem para mudar isso. Ela determina que as alíquotas do IBS e da CBS serão uniformes, de modo que os estados e os municípios eles não vão ter mais liberdade de fixar alíquotas distintas a depender do tipo de operação. Sair dessa guerra fiscal. Né? Exatamente, resolver o problema da guerra fiscal. Os estados e municípios ainda vão poder definir as suas alíquotas, mas essa alíquota precisará ser uniforme em todo o território. Então, se o estado disser, olha, minha alíquota é de X%, é X% para tudo, para todo tipo de operação, bens e serviços dentro daquele estado, dentro daquele município. E o terceiro problema é justamente esse que você trouxe, Eduardo, a questão da cumulatividade. Olhando as boas práticas internacionais, né, viu-se que o ideal é que a tributação em uma cadeia produtiva, né, que há várias etapas, o produtor e depois o industrial, que depois vai para o distribuidor e até chegar no consumidor final,
que no decorrer dessa cadeia produtiva, a gente não tribute duas vezes a mesma manifestação econômica, a mesma manifestação de riqueza. Eu vou dar um exemplo. Vamos dizer que eu compre uma mercadoria por R$10 e venda por 12. O ideal é que nessa etapa eu só tribute o valor agregado de 2, a diferença entre o que eu vendi e o que eu comprei. Tá? Por isso que o nome, inclusive, é IVA, Imposto sobre Valor Agregado. Uma forma que se encontrou para resolver esse problema, né, de evitar uma bitributação, porque o grande problema era quem me antecede na cadeia já recolheu sobre 10. De modo que se eu recolher sobre 12, vai haver aí uma tributação em duplicidade em relação à base de 10. Uma forma que se encontrou para resolver esse problema é o sistema de créditos e débitos. Então, quando eu compro uma mercadoria ou contrato um serviço, certo? Eu obtenho ou gero um crédito correspondente ao valor do imposto que foi recolhido na operação anterior. De modo que quando eu realizo a minha operação, né, eu vendo por 12, eu consigo abater do débito que eu teria o crédito que eu obtive na minha entrada, na minha aquisição. Tá? O grande problema hoje é que o sistema tributário da gente, em relação aos tributos sobre consumo, ou são cumulativos, tá? É o caso do ISS. O ISS é, por definição, cumulativo. Eu não tenho direito a crédito hoje em relação a serviço. Tá? Então, se eu sou uma empresa e contrato determinado serviço, ainda que ele seja essencial para a minha atividade produtiva, o imposto que o meu fornecedor recolheu, ele fica perdido. Tá? Eu pago em cima de tudo. Ou eles são cumulativos, como eu disse, ou eles têm 2 regimes, é o caso do PIS e da COFINS, ele tem um regime cumulativo e um não cumulativo, ou eles são não cumulativos, mas com tantas restrições que praticamente esvazia essa finalidade que é a não cumulatividade. Eu poderia também dar vários exemplos, mas pensando em ICMS e PIS/COFINS, quando eu compro um maquinário, por exemplo, para minha empresa, eu não posso me creditar do ICMS, do PIS e da COFINS que o vendedor recolheu de imediato. Esse valor ele é dividido, porque a legislação assim determina, em 48 meses. Então, no primeiro mês, eu vou me creditar de 1/48 do imposto, no segundo mês de mais 1/48 até chegar. E a reforma tributária, ela vem para mudar isso, e isso está dito expressamente na emenda constitucional e também na lei complementar que foi editada. A gente tem que torcer para quando for regulamentado isso não seja mitigado, né? Mas a ideia é que a não cumulatividade do IVA dual seja plena e imediata. Ou seja, eu tenho direito a me creditar de qualquer custo que eu tenha, certo? Como também esse creditamento se dá de forma integral. Não há esse parcelamento do crédito, por assim dizer, como há hoje. Vamos falar aqui, doutor Rafael, sobre alguns impactos nos setores. Eu queria falar quais são os setores que vão ser mais beneficiados com essa nova reforma. Veja, primeiro, eu acredito que todos os setores serão, em certa medida, beneficiados. Tá? Como eu disse, eu sou um entusiasta da reforma e tenho muita confiança de que haverá uma simplificação significativa, né, do que a gente tem hoje, e isso pode demorar um pouco, mas a gente vai colher os frutos disso no futuro, né? Haverá uma redução de custo. Hoje, o custo de conformidade do empresário é muito alto. Fala assim, olha, a gente paga muito imposto no Brasil, mas a gente paga talvez até mais imposto ou melhor, a gente tem até um custo maior para apurar esse imposto do que o valor do imposto propriamente dito. Com manutenção de equipe de jurídica, contábil, contratação de consultoria, eventualmente, quando se instaura um contencioso, eu tenho que contratar advogado e etc. E eu acho que isso tende a ser, por assim dizer, minorado esse custo. Tá? Dentro dessa pergunta aí quais são os setores que poderiam ser assim mais teriam mais dificuldades, tá certo, para se adaptar a essa reforma tributária? Veja, aí dando continuidade, né? Quais são os setores que eu acho que seriam mais beneficiados? Seriam os setores hoje que participam de longas cadeias produtivas. Pense, por exemplo, na indústria. A indústria vai ter muito mais créditos para se apropriar, né,
com base na reforma tributária, do que tem hoje. Tá? E os que vão ter mais dificuldade, espero estar errado, mas eu acredito que isso também é, em certa medida, unanimidade, um consenso, é o setor de serviço. Tá? O setor de serviço tende a ser o mais penalizado. Por quê? O setor de serviço, ele, regra geral, há exceções, evidentemente, mas ele não tem muitos insumos. Tá? Ele não vai ter muito do que se creditar. Pense no escritório de advocacia. Quais são os insumos do escritório de advocacia? Folha de salário, né? Enfim, a contratação de pessoal e de associados, advogados, etc. Pequenas de material de escritório. E poucas compras, porque, veja, se quer o papel, a gente compra mais direito hoje, né? O processo é todo eletrônico. Então, não tem mais gasto com tinta de impressora, com papel, etc. Então, os escritórios de advocacia, por exemplo, vão ter muito pouco crédito, a mais do que tem. Hoje não tem nenhum, né? Porque o ISS não dá direito a crédito, como eu disse, mas os créditos que vão passar a ter direito são muito poucos. Em contrapartida, haverá um aumento de alíquota. Espera-se que haverá um aumento de alíquota comparativamente com o que a gente tem hoje. Porque, veja, hoje o setor de serviços, se a gente pensar no regime cumulativo do PIS e COFINS, daria uma alíquota ali em torno de 10%, certo? 5% de ISS, 5% de PIS e COFINS. Se fosse não cumulativo, 15% aproximadamente. Isso em valores arredondados, tá? E a expectativa do governo, isso ainda vai ser objeto de regulamentação, tá? As alíquotas do CBS e da IBS não estão definidas, ainda vai ser editado um ato normativo fixando essas alíquotas, mas o Ministério da Fazenda já antecipou que a expectativa deles é que as alíquotas de referência fiquem em torno de 26,5% a 28%. Então, a gente está falando de um aumento de alíquota de 10% a 15%, né? Para 26%. Para 26% e sem os créditos que fariam justamente esse balanceamento. Vamos entrar também aqui, doutor Rafael, na questões federativas, jurídicas. Como é que você está vendo a questão da autonomia de estados e municípios com a implementação dessa nova reforma? Veja, Beto, eu diria que esse é o ponto mais sensível da reforma tributária, tá? Quando a emenda constitucional ainda estava em trâmite no Congresso, vários clientes me procuravam, preocupados, né? Doutor Rafael, como é que vai ficar a minha situação? Eu quero fazer aqui enfim, uma simulação de quanto eu pagaria pela reforma, o que é que me prejudica, o que é que me beneficia. E eu sempre dizia, sendo bem sincero com vocês, não se preocupe que essa reforma não passa. Não passa. Passou na Câmara. Quando passou na Câmara, intensificaram-se as procuras, né? E eu insisti. E disse, olha, não passa. Pode até passar na Câmara. Por quê? Porque a composição da Câmara ela depende do quão populoso o Estado é. Então, por exemplo, o Estado de São Paulo ele tem mais deputados do que Pernambuco, enfim, que o Acre. Mas no Senado, a composição é por Estado. Então, o voto de Pernambuco vale tanto quanto de São Paulo, quanto do Acre, quanto de todos os estados da Federação. E aí eu dizia, olha, eu duvido que os estados menos desenvolvidos, tá? Que são os estados que hoje dependem dos tributos como ferramenta de política fiscal, deu o exemplo já da JIP, hoje, se não fossem os benefícios, o normal é que o empresário ele organize a sua atividade produtiva em locais, por exemplo, que tem uma melhor infraestrutura, locais mais perto, que são mais próximos do mercado consumidor, locais que a contratação de mão de obra especializada é mais fácil, a mão de obra especializada é mais abundante, né? Mas, em razão desses benefícios, que são muito significativos, como eu disse, a Fiat paga 5% do que pagaria, eles acabam optando por se instalar em outros estados. E aí, isso será um grande desafio para os estados e para os municípios, porque eles perdem essa ferramenta poderosíssima que eles têm hoje, que é o tributo, como uma forma de atrair investimentos para os seus respectivos territórios. Então, eu acho que vai ser um grande desafio. Isso vai ser regulamentado porque os estados e municípios eles serão representados por um comitê gestor, que a composição dele vai ser composto por representantes dos estados, dos municípios, e que vai ficar responsável pela administração, por assim dizer, do IBS. Né? Isso ainda vai ser objeto de regulamentação, mas como eu disse, eu acredito que esse seja o grande ponto sensível. Estava conversando, inclusive, hoje com uma colega advogada lá do escritório, quando estava vindo para cá, que também é procuradora. Por coincidência, ela
tocou no tema da reforma. Eu falei, eu tô indo para uma entrevista agora da reforma tributária. E ela disse, rapaz, eu acho que vai chover ação direta de inconstitucionalidade no futuro por parte dos governadores, porque vão... Não vou dizer se tocar, porque fica parecendo que isso não foi amplamente estudado. Mas, enfim, como eu disse, eu acho que vai ser muito difícil para os estados e para os municípios. Claro. Pois essa transição que a gente vai ter vai levar, e parece que até 2033, né? Isso, exatamente. Pois é, como é que vai ser esse convívio, né? Como é que vai ser essa transição e como fica aí a segurança jurídica? Isso que você colocou, como é que fica a segurança jurídica com relação a isso? Né? Porque vamos ter vários anos, né? Inclusive um teste, né? Que colocar aí 0,1% para um, 0,9% para outro. Isso. Vão conviver todos juntos para poder testar e ver como é que fica essa situação e se isso dá realmente uma segurança, né, jurídica para essa reforma tributária. Veja, Eduardo, eu diria que o período de transição ele foi pensado justamente para isso, né? Claro que surgirão desafios, que a adaptação ao novo sistema será difícil, né? Os empresários eles vão ter que investir aí não só com novos sistemas eletrônicos mesmo, de software, etc., mas também com treinamento pessoal, contratação de consultorias. Vai ser fundamental o diálogo entre, sobretudo, os setores jurídico e contábil da empresa. Eu, por exemplo, atuo como advogado, não tenho nenhum interesse em atuar em outra área, tá? Mas estou fazendo atualmente uma graduação em contabilidade justamente ciente da dificuldade que vai ser, né? Perfeito. E do diálogo que será necessário entre esses dois setores da empresa. Mas veja, pior seria se não tivéssemos um período de transição. Imagina se do dia para a noite fosse implementado um sistema que é absolutamente novo comparado ao que a gente tem hoje. Não só em termos de apuração mesmo, mas até em termos de princípio. Como eu disse, princípio da neutralidade, princípio da não cumulatividade plena, são coisas que a gente não tem hoje no sistema e não está na cultura nem do empresário, nem do seu pessoal. Então, eu acho que a transição, na medida do possível, será algo benéfico, tá? Claro, vão conviver dois regimes, né? Mas isso está muito bem pensado, tá? Eu acredito que, claro, tenha sido bem estudado, mas, assim, olhando assim, até 2033, Isso, né? são 7 anos de... A gente vai ter um início aí em janeiro de 2026. Isso, 2026, exatamente. Até 33, quer dizer, você tem um período muito grande nessa situação. Mas veja, já em 2027 já haverá extinção dos tributos federais. Não é que... são 7 processo, anos, né? mas é um processo, exatamente. Vamos falar aqui, doutor Rafael, sobre empresas e contribuintes. Eu queria entrar na questão do pequeno e médio empresário, né? Quais são os desafios, né, que eles vão enfrentar agora? Veja, em termos de desafio, sem dúvida, eu diria que a questão do custo de adaptação e de conformidade a esse sistema novo. Como eu falei, o empresário certamente já se antecipe de que ele vai precisar colocar a mão no bolso, né, para investir em sistemas novos, treinar o seu pessoal, contratar consultorias, enfim, porque, de fato, é algo totalmente diferente do que a gente tem hoje. Mas vai ter oportunidades? Ele vai ser... Qual é como você enxerga para ele? Para o pequeno e médio, Beto, eu diria que a maior oportunidade... a questão do Simples Nacional. Porque, veja, o Simples hoje, quem hoje é optante do Simples Nacional, né, o regime simplificado de tributação, em que você recolhe praticamente todos os tributos através de uma guia única, ele não dá direito a crédito. Então, se eu sou uma empresa, certo? E contrato um fornecedor de bens ou um prestador de serviços que é optante do Simples, eu não me credito do imposto que ele eventualmente recolher pela sistemática do Simples Nacional. E isso muda com a reforma. Então, eu acredito que a maior oportunidade seja essa. Quem hoje é optante do Simples Nacional vai passar a ter uma vantagem competitiva que ele não tinha. Na verdade, ele vai deixar de ter uma desvantagem competitiva.
Tá? Então, eu acredito que a maior oportunidade, pelo menos nesse momento, a gente vai ter muita água para correr ainda em relação à reforma, mas que eu vejo é isso. Quer dizer, nesse contexto atual, né, a gente tem, por exemplo, um fabricante de queijo, tá, no estado de Pernambuco. Ele não consegue, às vezes, vender para um supermercado, né, porque o supermercado ele não se acredita disso. Então, ele acaba fazendo a opção por comprar de grandes empresas para poder ter esse crédito. E isso que você colocou, Rafael, com relação ao Simples Nacional, existe uma estatística, eu queria ver se checar contigo agora, mais de 80% das empresas no Brasil estão inseridas, né, nesse regime do Simples Nacional. Isso, Tá exato. É um impacto bem significativo. E haverá impacto, por exemplo, dessa carga tributária para o consumidor final, ou esse foco está apenas para o consumo e produção? Veja, vamos lá. Em relação a tributar, quando a gente fala em tributação, em tributação de consumo, certo? Muito embora quem recolha esse tributo seja o empresário, o ônus financeiro é todo repassado ao consumidor, na forma de preço. Concorda? Quando eu vou no supermercado e compro, sei lá, uma maçã, no preço daquela maçã estão todos os custos do empresário, mais a margem de lucro dele. E nesses custos, dentre esses custos, está o custo fiscal, o custo tributário. Se a gente parte do pressuposto de que a reforma ela vai reduzir custos, automaticamente isso pode ser repassado para o consumidor final, que vai ter um preço menor na prateleira. Agora, até peço desculpa te interromper, Não, há um ponto específico na reforma que é a questão do cashback, né? Que há a previsão de que parte do imposto que compõe ali o preço da mercadoria ou do serviço, ele seja devolvido na forma de cashback para as famílias de baixa renda. Então, as famílias hoje que fazem parte do CadÚnico, né, que é o cadastro de benefícios sociais do governo brasileiro, elas terão direito, ou pelo menos está previsto na lei complementar, terão direito a ter devolvido parte desse imposto na forma de cashback. Isso ainda vai ser regulamentado, a gente não sabe exatamente como vai se dar isso, nem o prazo de devolução, mas para as famílias de baixa renda, eu acredito que será um impacto significativo. Nisso, quando eu faço essa pergunta do consumidor final, eu acho que você respondeu anteriormente a questão dos serviços. Talvez o consumidor final acabe pagando um pouco mais em relação aos serviços. É isso, Eduardo. Veja, é muito difícil até a gente quantificar ou mensurar o impacto que a reforma vai ter na questão do preço mesmo dos bens e serviços, pelo fato de que sequer as alíquotas estão definidas. O que a gente tem é uma manifestação do Ministério da Fazenda de que deve ficar entre 26,5% e 28%. Mas isso não está ainda no papel, sabe? Não tem lei, não tem regulamento, não tem ato nesse sentido. Então é muito difícil. Mas você tem razão. Se porventura o custo do prestador de serviço aumentar, é possível que isso seja eventualmente repassado para o consumidor, né? E aí seria um impacto negativo da reforma tributária. E aí, completando, Rafael, com relação, por exemplo, você colocou anteriormente, né, a questão do impacto aí e o imposto sobre grandes fortunas. Como é que está esse patamar? Eu vi quem ganha 600 mil reais por ano, alguma coisa nesse sentido. Como é que isso está acontecendo na prática? Porque, inclusive, na Constituição nossa tem, né? A nossa Me fala dessa curiosidade, que a nossa Constituição tem isso e nunca aconteceu, né? Exato. Veja, a nossa Constituição ela tem um papel de, por assim dizer, desenhar o sistema tributário, né? Ela delimita quais são os impostos que a gente possui, tá? E quais entes são competentes para cobrar cada um desses impostos. E dentre essas previsões, há o imposto sobre grande fortuna, mas é um imposto que nunca foi instituído. Porque, como eu disse, a Constituição ela só faz esse desenho, mas a instituição propriamente dita, a criação do tributo, depende de lei. Tá? E o imposto sobre grandes fortunas ele nunca foi efetivamente criado no Brasil. O que há hoje eu acredito que você se refira a essa proposta, né, que já foi aí amplamente discutida, que vai aumentar a faixa de isenção do imposto de renda para a pessoa física, para 5 mil, e a contrapartida disso, porque
pelo menos em tese, não se pode conceder benefícios fiscais, né, desde redução de carga, que implique redução de carga tributária, renúncia fiscal, sem você indicar de onde esse dinheiro sai, tá? Então, a contrapartida que o governo federal achou foi de tributar os lucros e dividendos, né, que superem a faixa de 600 mil no ano. Então, o empresário que recebe em lucro e dividendo mais de 600 mil, se tudo continuar do jeito que está, tende a ser tributado. Doutor Rafael, vamos aqui, já está chegando aqui na reta final aqui do nosso programa. Eu queria que o senhor explicasse aqui para o nosso telespectador aqui que está nos assistindo, quais são os pontos que o senhor acha que carece de regulamentação para que a reforma tributária possa ser efetivamente colocada aí no mercado para toda a população? Vamos lá, Beto. Eu acho que quem está nos ouvindo deve ter percebido que em vários momentos, né, eu toquei na necessidade de regulamentação de certos pontos. Eu digo, tem um cashback, mas ainda precisa ser regulamentado. Tem um comitê gestor, mas ele ainda será objeto de regulamentação. Eu tenho estudado a lei complementar, né, que instituiu a reforma tributária, e a minha estimativa de uma leitura é de que mais ou menos 70 dispositivos expressamente, assumidamente, dependem de regulamentação. Então, por exemplo, comitê gestor na forma da lei, na forma do regulamento, mais ou menos 70. Eu poderia citar os principais, né, que é a questão do cashback, que ainda precisa ser regulamentado, do comitê gestor, a definição das alíquotas, um problema grave que vai precisar ser resolvido, que é a questão dos créditos acumulados do sistema anterior. Porque, veja, hoje tem empresas, por exemplo, exportadoras, que têm um acervo de crédito acumulado de ICMS enorme. O que é que elas vão fazer com esse crédito? Eu vou poder utilizar o crédito do sistema antigo para compensar o imposto apurado no sistema novo? Isso também depende de regulamentação. Eu diria que a gente ainda vai ter aí um longo caminho pela frente. Tá tudo no gerúndio. Exato, quer dizer, exato. Tudo não. Boa parte no gerúndio. Boa parte. A gente já definiu... Com tanto aí, 70 que o senhor colocou. Aí eu já me dispositivos. preocupo, assim, eu já olho os 7 anos, com o tempo, assim, tudo Curto, bem, né? Mas acaba sendo curto, como o Eduardo falou aqui. E veja, Beto, eu acho que um grande desafio que a gente vai ter é de que nessa regulamentação os princípios que informaram a reforma tributária não sejam desvirtuados. Né? Eu acho que a gente precisa ficar bem vigilante com isso, porque a tendência é que a não cumulatividade é plena, mas vamos abrir uma exceçãozinha aqui, você não pode tomar crédito de determinada coisa. Então, a gente tem que ficar muito ligado nisso, de como vai vir essa regulamentação, para a gente não acabar criando o mesmo Frankenstein que é o sistema que a gente tem hoje, que tem tantas exceções, tantas restrições, que ele acaba ficando ininteligível em certa medida. Você não consegue nem compreender o sistema, sabe? Preocupação para simplificar, hein, Eduardo? Pois é, de certa forma você já respondeu. Me parece que não é um ponto de chegada, né? É um processo de modernização do sistema tributário no Brasil. Isso, perfeito. Não só, como eu disse, por essa questão, né, mas também porque precisará haver uma mudança de cultura do próprio poder público, inclusive, tá? E também porque, como eu já comentei aqui, a reforma tributária do consumo é uma parte de uma reforma tributária mais ampla. A ideia é de que essa reforma, eu falei em 2 fases, mas na verdade 3 fases. Primeiro, uma reforma tributária sobre consumo. Que é essa que está acontecendo que tá agora. acontecendo agora, para simplificar. Ela tem prazo e para terminar essa agora? Veja, ela já foi editada a lei complementar e, em tese, vai entrar em vigor em 2026, janeiro de 2026. Independente se vão regulamentar os 70 pontos. Precisa ser regulamentado. Se você entrar hoje no site do Ministério da Fazenda, ele tem uma página específica para regulamentação da reforma. Onde estamos? O que falta? Tá. Ou seja, está havendo um acompanhamento de perto disso, porque realmente precisa correr com isso. Tá? Numa segunda fase, uma reforma do patrimônio e da renda, que eu já acho uma reforma um pouco mais sensível, porque toca em setores que têm uma influência política muito forte na sociedade, os setores mais altos, por assim dizer. E numa terceira fase, seria reduzir a tributação do consumo e aumentar a tributação do patrimônio e da renda.
tá? Porque é isso que a gente vê hoje nos países ditos civilizados. A gente tem a gente fala, o Brasil paga muito imposto. De fato, paga muito imposto. Mas se você for ver isso de forma separada, a gente paga 27,5% de imposto de renda, a nossa alíquota máxima. Você vai para os Estados Unidos, lá a alíquota máxima é 50%. Você vai para a Europa, tem país que paga 60% de imposto de renda. Em contrapartida, a tributação do consumo é muito baixa. E isso incentiva o empreendedor a colocar dinheiro no mercado. Porque, veja, ele pode ficar com o dinheiro parado na pessoa física, ou distribuir o lucro para a pessoa física, só que a tributação é pesada. Então, ele prefere reinvestir no negócio, tá? Do que tirar o dinheiro da economia, enfim, imobilizar esse dinheiro, por assim dizer. E nesse contexto, há, de certa forma, uma contrapartida do Estado que esses países, né, oferecem educação, isso, segurança e saúde, exato, diante sem da falar alíquota maior, né? Na parte porque a gente está falando muito da parte da receita do Estado, né? O que o Estado arrecada. Isso. Mas lá a despesa do Estado é muito bem colocada, né? E eficiente para o cidadão. Exatamente. Então... Mas como estudioso nesse assunto, o senhor acredita que a gente vai ter um sistema tributário moderno em breve, no futuro? Como é que o senhor analisa, vê isso? Eu sou esperançoso, Beto. Pela sua entrevista, você mostrou muito isso. Veja, como eu já disse mais de uma vez, pior do que tá, não fica. Tá. Né? É muito difícil a gente conseguir piorar um sistema que já é tão ineficiente e enfim, tem tantas mazelas como o nosso. Mas eu espero que sim. Eu acho que eu sou relativamente jovem, mais jovem que vocês, então eu acho que o jovem tem que ser esperançoso mesmo, né? Eu acredito que sim. Ok. Então, Rafael, obrigado. Deixa eu fazer o nosso merchan aqui, rapaz. Chegou a hora do nosso merchan. Nosso merchan, o homem do merchan aqui, Eduardo, é que vai... Nossos parceiros, né? É isso aí, Beto. Obrigado aí, pessoal, pelo apoio, tá? Mais uma vez aí. Alpha Ways XP Investimentos. A CDS Sistemas. A Contar, que está fazendo 30 anos, né? Assessoria de contabilidade. Parabéns aí, João Luiz e a toda a sua equipe. Cultura Inglesa, Delta Café, Óculo, Ótica e a Parladelle. Muito obrigado, pessoal, pelo apoio, pela participação de vocês. E obrigado, Rafael. Obrigado, doutor Rafael, pela participação e pela desenvoltura. Muito bom. Obrigado, foi um prazer. O prazer foi nosso. Eu que sou um cara de outra área, de esportes e de um pouco de política, eu saí daqui bem entusiasmado. Eu gostei muito da conversa, do debate. Eu acho que é importante esses assuntos. E pedindo a vocês, novamente, compartilhe, salve, passe esse programa para seus amigos, mostre aqui que tem um canal, tem um Conexões PE, vem trazer aqui o que vive o empresariado. A gente vai semana que vem... Qual é a próxima pauta nossa? Mário Jorge Cavaleira. Mário Jorge Cavaleira. Grande empresário no setor de alimentos. E depois teremos o Queiroz Filho. Queirozinho, grande Queirozinho, que está com... Publicitário. Com Rec Play aqui no bairro do Recife, é um do nosso local do estúdio aqui. É o Mário Jorge Cavaleira. Mário Jorge, tá bom? Então, agradecer a vocês. Na próxima semana a gente está trazendo aqui mais um Conexões PE.